Eu vou partir agora para a gravação desse vídeo aqui, para ajudar um estudante. Passou um desafio, realmente o desafio é bem bacana, então vamos lá. Vou ler o texto aqui da questão que o professor passou para ele, né? Estamos na Guerra Fria e você é um dos engenheiros da NASA. A NASA está quase conseguindo colocar um homem no espaço, antes da URSS, né? Que era das repúblicas soviéticas. Agora depende de você concluir a sua etapa do projeto. Projete e simule um sistema em portas lógicas que realize as operações de soma, subtração e comparação de dois números de 5 bits. Lembre-se que nos projetos da NASA as subtrações são realizadas em complemento de 2 para um perfeito acoplamento com os demais sistemas da nave espacial. O projeto deverá ter as seguintes entradas e saídas. Então ele vai mostrar aqui, ó, entradas. Número A de 5 bits, número B de 5 bits, indicador de operação com 2 bits, quando 00 ele vai fazer uma soma, quando 01 vai realizar uma subtração, e quando 1x, ou seja, o bit menos significativo 0 ou 1, tanto faz, contanto que o mais significativo seja igual a 1, ele vai estabelecer uma comparação. Isso nas entradas. E na saída, ele vai ter a informação de estouro, ou seja, é o transporte de um o resultado quando dá maior do que 5 bits. Saída informando que o número é negativo, então 1 se é negativo, 0 se é positivo. O resultado da subtração ou soma, com 5 bits. E o resultado da comparação. 1, 0 se A for maior, 0, 1 se B for maior que A, 1, 1 ou 0, 0, A igual a B. A saída de 5 bits sempre deverá indicar o módulo do resultado, isto é, o número positivo, já que a gente tem um indicador ali de número positivo e negativo, né? Então faz mais sentido. Bom, qual foi a ideia? Né? A ideia foi a gente fazer isso aqui. Vamos ver aqui se eu coloco até maior aqui, para ficar bastante claro. Então, a ideia que eu proponho é colocar o controle com 2 bits aqui, que ele pede, né? Então, o bit mais significativo vai ser C1, o bit menos significativo vai ser 0. Né? E aí, o que é que nós vamos fazer? Então, beleza. As entradas A, B e vamos utilizar um transporte de entrada. Isso por quê? Porque a gente vai utilizar nas operações o somador completo, tá? Para transformá-lo em somador subtrator. Beleza? A saída da gente vai ser a saída S. O transporte de saída, sempre que houver estouro, né, que ele pede para indicar, vai ser o TS. O sinal vai ser G. Por enquanto, eu não vou falar desse comparador aqui, beleza? Vou falar aqui da saída, do transporte de saída e do sinal. Beleza, então o que é que acontece? Enquanto eu tenho 0, 0, eu vou realizar uma soma entre três números. Isso vai ficar claro na figura que eu vou mostrar. Poxa, Luiz, mas não são dois números, A e B? Sim, mas para que a gente use o somador, o completo, né, a gente precisa de um transporte de entrada e eu vou explicar isso na figura, vai ficar bastante claro, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Se a gente somar aqui, ó, 0 mais 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 mais 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1, mais 0 dá 1. Tudo isso não teve transporte de 1. Agora, quando chega aqui nessa linha, na quarta linha, ó, 0 mais 1, 1. 1 mais 1 dá 0. Opa, pessoal, desculpa, aqui é 0, tá? Ó, vou até modificar. Aqui é 0, só que há o transporte. Tá vendo? Então, ó, 1 mais 0 dá 1, mais 0 dá 1, não há transporte. 1 mais 0 dá 0. Desculpa, 1 mais 0 dá 1. Mais 1 dá 0 com transporte de 1. 1 mais 1 dá 0, já tem o transporte de 1 e 0 mais 0 dá 0. Então, ó, tem transporte, mas o resultado é 0. E, por último, ainda na soma, 1 mais 1, 0. Já há o transporte. 0 que ficou aqui, mais 1 dá 1. Então, a gente tem essa condição aqui. Aí, a gente vem agora para a variável de controle sendo 0, 1. Portanto, nós vamos fazer a subtração. Então, 0 menos 0 dá 0, não há o transporte. Agora aqui, ó, 0 menos 0, 0 menos 1 dá 1 com o transporte de 1. 0 menos 1 dá 1 com o transporte de 1 e o 1 que ficou, menos 0 dá 1. 0 menos 1 dá 1 com o transporte e o 1 que ficou, menos 1 dá 0. 1 menos 0 dá 1, menos 0 dá 1 sem transporte. 1 menos 0 dá 1, menos 1 dá 0 sem transporte. 1 menos 1 dá 0, menos 0 dá 0 sem transporte. E 1 menos 1 dá 0, menos 1 dá 1 com o transporte de 1. Por enquanto eu vou ficar aqui na soma e na subtração. Beleza, pessoal?
Aí o que é que a gente vai fazer? Coloquei aqui, ó, controle de operação, aqui é a operação, tá? Deixa eu ir arrumando, porque esse arquivo eu também vou mandar para ele como dica. Então, ó, C1 e C0, então se for 0, 0, adição, se for 0, 1, subtração, se for 1, 0, comparação, 1, 1, comparação, ok? T é o bit de entrada, o transporte de bit de entrada, o TS é o transporte de bit de saída, o S é o resultado da operação, o G é o sinal, se positivo e negativo. Aliás, só vai haver sinal negativo, ele é essa terceira aqui, ó, sinal G, tá vendo? Ó? Ele só vai ser 1 nessas duas situações. Por quê? Porque eu estou realizando uma subtração aqui, ó, 0, 1, e o A é menor do que 1. Tá vendo? Desculpa, o A é menor do que B. Então, 0 menos 1, aí, tum, tem que acender, 0 menos 1, tal. E são as únicas situações em que esse indicador de sinal negativo vai acender. Beleza, agora deixa eu diminuir aqui de novo, para vocês verem onde que eu estou me guiando. Inclusive tem aqui, ó, tem a referência aqui, tá? Já tem o link aqui. Eu estou me guiando nessa figura aqui, pessoal. Porque essa figura é feita para utilizar um somador completo, ó, o full aqui, para somar e subtrair. Tá vendo a condição aqui, ó? 1 subtração, 0 soma. Acontece que aqui eu só tenho um bit condicionando. E no nosso caso a gente precisa de 2. Então o trabalho é um pouco maior, tá bom? E tá vendo que ele entra aqui, ó, nesse primeiro aqui, e parece que eu tenho 3 números sendo somados, não é? Então, é que no somador completo a gente tem esse transporte de entrada. Para que é que ele serve? Ó, faz mais sentido a gente olhar aqui para os outros 3 bits. Ó. Quando eu tenho uma soma e essa soma transpõe 1, ou seja, por exemplo, 1 mais 1 dá 0 com o transporte de 1. Esse transporte tem que ser somado no bit imediatamente mais superior, imediatamente superior, vamos colocar assim, tá bom? A saída da operação é S, mas há o transporte aqui, ó, que é essa porta C. E aí, pessoal, por isso que a gente tem que usar esse transporte. E tem que utilizar, ó, transporte de entrada e transporte de saída, beleza? Então o C aqui está fazendo aquele papel lá do TE. E o C aqui está fazendo o TS, tá bom? TE, TS, transporte de entrada, transporte de saída. Ok? Beleza, aqui tem a referência. Aqui eu fiz, utilizei aqui, ó, C1, C0 e tal. Quando os dois forem 0 vai ser soma, quando for 0, 1 vai ser uma subtração, quando for 1, 0 vai ser comparação, quando for 1 também vai ser a comparação. Beleza? Então eu fiz uma tabelinha verdade, mas no final eu nem utilizei muito. Beleza, pessoal? Então, ó, com base nessa tabela verdade, só que de maneira correta, substituindo lá aquele bit que eu corrigi, eu montei esses 3 mapas de Carnot. Lembrando o seguinte, todos esses mapas de Carnot, eles foram montados para a situação em que C1 é 0. Tá vendo aqui, ó? Então, para essas situações, ó, esquece esse 1x aqui. É de 0 para cima aqui, tá? Então, em todas elas tem o C0, ou desculpa, o C1 barrado, porque C1 é igual a 0, beleza? Aí eu fiz aqui, ó, para a saída S, eu localizei aqui, ela tem 8 resultados. Fiz aqui, já coloquei nas cores aqui, os pares. E aí, quando a gente utiliza os pares, nós vamos ficar com essa expressão lógica, tá? Onde tem o not é porque é o C1 barrado. Então, ó, C1 barrado e aí um AND entre essas duas aqui, ó. Que é o quê? É o A e o ou exclusivo. Esse XOR é o exclusivo, tá? Ou exclusivo barrado e A. E aqui, ó, ou exclusivo entre B e TE e o A barrado, ok? Tudo isso um AND entre eles e um AND com o C1 barrado. Já a saída TE, ela vai ser essa saída aqui, ó. Ela tem uma quádrupla aqui, tá? E eu posso fazer, ó, esse com esse com esse com esse e esse com esse. E nós vamos chegar nessa expressão lógica que está aqui embaixo, tá, pessoal? De maneira muito fácil, não tem muita complicação. São muitos termos, porque é espaçado, mas não é complicado. Se fizer devagarinho, vai encontrar, né? Eu vou mandar uma foto também da minha análise, para ficar bem claro como foi que eu fiz, tá bom? E aqui, ó, a saída G, que é aquela saída que diz o sinal, ela só é 1 em 2 posições. E essas 2 posições aqui eu tenho, ó, o C0 se mantém, o A barrado se mantém,
né? E aqui quem muda é o TE, e aí fica B, né? B1 e B1, então fica B aqui. Então eu coloquei aqui, ó, C1 barrado, lembrando que todos os mapas de Carnot aqui são para C1 barrado, C1 barrado, C0, o A barrado e o B, ok? Aí, feito isso, eu fui aqui para o circuitinho, né? Então tá aqui, ó, entrada C1, C0, A, B e TE, e montei essas expressões lógicas. E aí eu vou acrescentar um vídeo do funcionamento desse cara, ok? Mas aqui já tem todas as funções lógicas. Agora vamos lá. Logo em seguida do que eu vou falar agora, eu vou acrescentar um vídeo aqui, que é o vídeo da simulação feita com essa síntese de circuito lógico aqui, ok? Agora vamos lá. Vamos falar sobre o comparador, tá? Essa é uma operação bastante sui generis, assim, né? A gente não pega muito exercício que pede para comparar um número com o outro. Eu pensei numa lógica, porque veja, aqui a soma é bit a bit, a subtração é bit a bit, mas a comparação tem que ser entre um número e outro número, ou seja, tem que ser os 5 bits, ok? Então o que é que eu pensei, pessoal? Veja, todas as vezes que a subtração for nula, é porque o número é igual ao outro. Ou seja, todas as vezes que eu pegar A e B, não o TE, ok? O A e o B, o número todo, tá, pessoal? O número todo tem 5 bits. Então eu teria A0, A1, A2, A3 e A4. B0, B1, B2, B3 e B4. Quando eu fizer a subtração e todas as saídas S, notem, olha, todas as saídas S, aqui tem 4, mas nesse caso aqui vai ter que ter 5. Então, S0, S1, S2, S3, S4. Quando todas as saídas forem 0, os números são iguais. Ok? Então, a comparação, a minha sugestão é fazer por subtração. Aí, vamos lá. Quando eu fizer essa subtração e todos os S's derem 0, é porque A é igual a B. Então eu vou ter uma saída, conforme ele falou aqui, uma outra saída, além de todas essas que a gente está colocando aqui, né? Então você tem que criar essa variável, tá bom? E tem que indicá-la lá como 1 ou 00, tá vendo? 1 ou 00, beleza? Ok. Agora, quando eu fizer a subtração, certo? Entre um número e outro, e essa subtração for positiva, eu não tiver o bit que vai acender aqui no final, lembra que o bit aqui, por complemento de 2, ele sempre fica aceso, né? É um 1 se o número for negativo. Se esse bit não acender, é porque o número A é maior do que o número B. Agora, se ele acender, é porque o número A é menor do que B. Então, você vai ter que fazer uma lógica, tá certo, pessoal? Então, ó, o cara aqui está apagado e tudo está igual a zero, A igual a B. O cara aqui está apagado e tem algum S que não é igual a zero, A é maior do que B. O cara está aceso, A é menor do que B. Então a lógica é essa. Aí eu deixo aqui a minha dica e fica aí o desafio. Beleza? Mas acredito aqui que o caminho está já bastante encaminhado, né? O caminho está bastante encaminhado. É engraçado, mas assim, eu acho que a coisa, que a resolução do problema está bastante encaminhada. Beleza? Forte abraço, bons estudos. Valeu por ter mandado esse desafio aí, foi bastante bacana. Valeu! Então vamos lá, vamos ver aqui, explicando aqui a síntese do circuito lógico que eu acabei montando para a parte de somador, subtrator e indicador de sinal. Tá? Aqui não está montada a parte do comparador, beleza? Conforme eu expliquei no outro vídeo. Então beleza, aqui a gente tem as entradas, que são as entradas de controle, ó, C1 e C0, que é aquela entrada de 2 bits. Ela estando em 00, a gente vai realizar uma soma. Então se você vê, ó, eu tenho aqui o número A, o número B, e aqui é aquele transporte que a gente coloca sempre no somador completo. Então a gente tem aqui
E a gente está somando sempre esses 3 números aqui. Por que a gente soma 3? Porque esse transporte vem do bit de ordem anterior, conforme eu expliquei no outro vídeo. Então, ó, ele aqui colocou em 1, pode ver que a saída aqui está em 1, mas não há transbordo, ou seja, não há o transbordo de saída e também não há indicação do sinal de negativo. Aliás, o sinal de negativo, conforme eu expliquei, só vai existir quando A for menor do que B. Né? Não faz sentido, aliás, quando for uma subtração e A for menor do que B. Não faz sentido na soma. Então vamos fazer os testes aqui de soma. 0 mais 0 mais 1 dá 1. Aí 0 mais 0 dá, né? 0 mais 0 mais 0 dá 0, realmente, não tem como dar, né? 0 mais 1 dá 1, ainda não há o transbordo. Agora, quando eu coloco um outro número 1, ó, 1 mais 1, ó, 1 mais 1 mais 0, certo? Deixa eu tirar aqui, ó. 1 mais 1 mais 0. 1 mais 1, 0, há o transbordo. Tá vendo? Se eu colocar o 1 aqui, vai acender a saída também, ó. Porque ficou 1 mais 1, 0, com o transbordo de 1. O 0 mais 1 dá 1. Tá vendo? Isso tudo na soma, ok? Agora vamos fazer aqui uma brincadeira na subtração. Então, ó, tem que ser o 0, 1 para a subtração, certo? Enquanto A for maior do que B, a gente não vai ter problema. Olha só. O A igual a 1, o B igual a 0, 1 menos 0 dá 1. Não há transbordo, né? Então, e o sinal positivo. Agora vamos colocar o A menor do que o B. Então, ó, A0, B1, há o transbordo, porque 0 menos 1 dá 1 com o transbordo de 1. E o sinal também aparece como número negativo. Por quê? Porque A é menor do que B. Beleza? Então o teste já foi feito. Vamos pegar uma outra situação. Vejam, eu vou acrescentar aqui o transbordo. Então ficou assim, ó. 0 menos 1, 1 com o transbordo. 1 menos 1, 0. E esse número é negativo. Tá vendo? Agora vamos colocar o A positivo. Ou melhor, o A maior do que 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Certo? 0. E não há o transbordo. Ok? Se a gente fizer assim, ó. 0 menos 0, 0. 0 menos 1, 1 com o transbordo de 1. Mas nota que eu não tenho esse LED aqui aceso. Ok? Esse LED só vai ficar aceso quando o A for menor do que B. E isso aqui já serve para a lógica lá do comparador. Óbvio, né, que a gente pode pegar essa saída aqui para implementar a lógica do comparador. Beleza? Então um videozinho de 3 e quase 4 minutos aqui para explicar a lógica desse circuitinho que a foto já está lá na apresentação. Valeu!